Salve, nação! Temos aqui também um corte do programa Linha de Passe analisando a derrota do Flamengo. Vamos ver aí o que eles vão falar das escolhas do Pardal Tite, né? Vamos ver agora, galera. Só peço que vocês nos ajudem nos nossos cortes, né? Como que você pode nos ajudar? Deixando o like sempre, tá bom? Muito obrigado a todos. As imagens são do canal ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo e depois a gente vai desenrolando. Simbora. Um passe, quebrar uma linha, fazer um time minimamente Aí o Tite chama para si essa responsabilidade. O campo acaba, sabe, complicando também para o Tite. Então, você não consegue ir salvando nada nesse Flamengo, além do discurso do Tite de que vamos fazer um gol lá. Ainda acho que é pouco para você convencer o torcedor. Qual você acha que é o discurso do Aguirre? Eu não vou tomar gol lá. Coisa, só aproveitando aqui para passar para os companheiros, se o Dimas puder rodar uma imagem que a gente tem, aí uma informação, né, que ele falou muito em mobilização para a volta, como que o Flamengo se mobiliza, já a gente vai ver. Os jogadores do Flamengo sentiram a derrota, claro, em campo, mas sentiram 2, 3 vezes mais a festa que os jogadores do Peñarol fizeram passando na zona mista. Temos aí caixa de som alto, essa caixa, sabe, um tom de comemoração. E isso é uma informação, conversando com as pessoas lá para tentar entender o que estava acontecendo na mente, e eles falaram, isso incomodou demais. Se vai ser isso que vai mexer com o jogador do Flamengo, vai mudar o assunto, não sei, vai virar página, vai virar motivação, não sei. Mas aí fica o registro que essa cena aí é a zona mista ali do Maracanã, é obrigatório, os jogadores têm que passar no espaço ali da Comebol para dentro. Engraçado, isso daí incomodou vocês, jogadores? Por que vocês não se incomodaram com um gol tomado no Maracanã com 7 minutos de jogo e fez o gol do empate e tentou a virada? Vão se incomodar agora, depois do jogo? Aí não adianta mais, né? Tentou direito, não, ele tentou, eles passaram com caixa, falando e rindo, e isso tocou na ferida ali no orgulho do grupo do Flamengo, que saiu derrotado hoje, William. Aí é isso aí que vai dar a resposta, então, semana que vem. Não sei se vai ser, tô só trazendo agora, os caras vieram aqui fazer festa, tocaram o som alto aqui, agora nós vamos jogar. Agora nós vamos jogar. O Peñarol vai no Maracanã, ganha de um time que deve ter um jogador ali que deve custar o time inteiro do Peñarol. E o que você quer? Os caras saem tristes. Eu perdi a vida 5 anos em casa na Libertadores. Pro próprio Peñarol. É óbvio que você pode pegar e usar... Hoje em dia, né, Zé? Hoje em dia é a era disso. Você pega uma imagem e você usa como você quiser. Exato. Você interpreta ela como você bem entender. Isso, pra mim, é um sinal de respeito. Os caras... Só faltava passar para o jogador do Flamengo fora de casa, um jogo de ida de Libertadores. Concordo com você. Contra um time favorito. O Flamengo era favorito. E não sei nem se não continua sendo. Isso é uma outra discussão. Era favorito a se classificar. E sair dali com o cara fechada? O que é isso? E outra coisa, se esse time do Flamengo, por mais que tenha desfalques, por mais que tenha problemas, se esse time do Flamengo... Se é isso que motiva... Eu não tô falando camisa. Você precisa disso pra motivar? Quanto tem pra Peñarol entrar em campo, ganhar do Peñarol, se classificar? Tem Peñarol no avanço em mata-mata de Libertadores. Nossa. E é o gigante do continente. Se você for contar a última vez de mata-mata foi Se você for contar a história do futebol, o futebol acabou hoje, vou contar a história do futebol, você vai tratar o Peñarol como um dos maiores times do continente e do mundo da história do futebol. Mas hoje em dia, por questões financeiras, aliás, há um bom tempo, por questões financeiras... Como todos os outros times uruguaios, enfim. O Peñarol hoje não é mais o que era... Aí consegue o resultado desse. Contra um time que é protagonista, que tem o melhor elenco do continente, ou no mínimo um dos 2 melhores elencos do continente, cada um interpreta como quiser. Custa uma fortuna. Todo mundo teme essa equipe, né? Ganhou a Libertadores recentemente. Desculpa, eu acho que isso é uma questão de assim, uma reação normal, não é desrespeitosa. Claro. E aí começa esse papinho de hoje em dia, aquela... Vou te falar. Não, motivar. Eu acho que o problema do Flamengo é muito mais complexo do que esse. É um time hoje desentrosado, com o lado esquerdo hoje, por exemplo, que nunca tinha jogado junto, ou não tem muito tempo de treinamento, o Alex Gonzalez Plata. Atrás o De La Cruz, que faz um jogo ruim. O Alexandre foi bem mal. Faz um jogo ruim. Chegou outro dia, né? O De La Cruz, que não sei se está fisicamente bem. Também não sei. Como disse o Calçade, sem um centroavante, que é essencial para a característica de jogo que o Tite quer. Então, eu não acho que foi falta de vontade, falta de empenho. Não, foi um time bagunçado. E aí entra numa coisa que eu brinquei aqui, entre aspas, quando eu falei do Fernandinho. Time bagunçado, aí já entra o treinador aí na conversa. Não, mas o treinador está sendo implodido pelas ausências de jogadores. Eu não estou implodindo. Aí a gente vai ter que trazer o Tite para a conversa. E outra coisa. Por quê? Outra coisa. Passa por Depois ele a gente vai pegar o lance do gol do Peñarol. Reclamam muito do Tite e eu não estou aqui fazendo uma defesa. Só estou colocando uma situação. Que o jogo do Tite é chato, que o time do Tite não acelera, que o time do Tite não é ofensivo.
Hoje foi desde o começo. Então, isso que eu ia te falar. Eu não fiquei com uma sensação de zona. Olha lá, foi o lance do gol. Uma sensação de muito erro individual. Peraí, Pedro, olha lá. Os dois laterais avançados. Os dois laterais avançados. Depois do erro do passe. Olha a recomposição. Olha quantos jogadores do Flamengo tem avançados. E para mim aí tem um erro crucial de Varela e De La Cruz. Porque o Varela, ele corre para fechar no meio, num espaço que deveria ser coberto pelo De La Cruz. Que parou no meio da jogada, quando a gente já viu a sequência. Que para olha no ali. meio da... Aí eles trocam. Olha aí. Fabrício Bruno de novo dando bote errado. Em lugar acima da linha. Então... Ou seja, é uma série de E o erros. Silveira com uma liberdade gigantesca do outro lado, que também ninguém acompanhou. vou dizer uma coisa, nem o Alexandre, ninguém O acompanhou. beabá do futebol. Cara, que bagunça esse time do Flamengo, cara. Olha como que eles voltam, parecem barata tonta, cara. Que isso, velho? Que falta de organização defensiva é essa? É uma zona esse time. Cara, é vergonhoso ver esse time jogar, cara. Pelo amor de Deus, velho. Essa jogada com uma faltinha assim. Acabou, lógico. Lá. Bini, repete. Entra livre. Essa imagem é de uma desorganização por parte do Flamengo absurda. Gente que subiu e não avançou. Exatamente. Gente compensando. O lateral que deu bote, né? Não matou a jogada. seja, uma O que bagunça. aconteceu domingo? Mesma coisa. Os comentários são os mesmos. Faz a falta. Os comentários são os mesmos. Subiu, desorganizado, sem concentração, não matou a jogada. Fabrício Bruno fez a bote errado. Não lá fazer em cima, a falta não fica na conta do técnico. Aberto, Olha lá, de novo. e chega alguém para finalizar. É a mesma coisa. São os dois laterais avançados para a construção da jogada. Tá? Porque o time jogando ofensivamente. É bom que se destaque isso. Aí tem essa recomposição. Complicado, contra-ataque... Cara, o Fabrício Bruno, péssimo. Ele não marca ninguém, cara. Ele tá correndo pra trás sozinho. O De La Cruz aqui no meio, ó. Também não marcou ninguém. Muito rápido, o De La Cruz não volta. Eu concordo com o Brenner totalmente sobre a questão De La Cruz e Varela. O De La Cruz para na jogada e o autor do gol, você vai ver ali, ó, olha ali. Dá pra entrar alguém com o autor do gol, dá uma olhada. O Alex Olha perdendo isso, cara. feio na velocidade do outro lado. Ele persegue desde o começo. Não, mas esse é o Ele não se ponto que eu aproxima. falei. O Silveira com uma liberdade impressionante. O cara da outra ponta era o Puma. Fabrício Bruno aqui, ó. Deixou o cara cruzar a bola, ó. Varela mal posicionado, correndo pra trás. Fim de semana, o cara do meio ao Coutinho. É o mesmo estilo. Olha ali. É a mesma Pararam. estrutura de erro. Mas tem uma diferença, Ninguém entendeu quem tinha que porque marcar. contra o Vasco a recomposição foi morosa, foi lenta, os jogadores foi demorando. bagunçada. Hoje foi Mas desorganizado. também tem uma questão de físico. Agora, você falou do De La Cruz, né? Sim. A gente pode começar também a falar do De La Cruz, do Arrascaeta. Porque, assim, falar do Pulgar, porque ele não vinha jogando, acabou estando nos holofotes, porque o Ortiz é sacado para ele entrar. E marcou porque errou o passe. Você né? falou Agora, dos erros de como erram, desculpa, dois caras de altíssimo nível para o continente, De La Cruz e Arrascaeta, como erram tecnicamente hoje? Muito acima. Aproveitamento de passe abaixo de 70%, né? A característica dele. Como erra, como perde bola. Dos Como 95 erra muito. passes que o Flamengo errou, 25 da dupla Arrascaeta e De La Cruz, Não é comum. que são Absurdo. seus meias Não é comum. de criação. Então, quando o Flamengo vai para o jogo contra o Peñarol do Diego Aguirre, sabendo que o Peñarol iria apostar ou em bola parada com o Léo Fernandes ou em contra-ataques, Porque tudo que o todos os Peñarol times do queria Aguirre a vida inteira jogam assim. era contra-ataque, exato, do Todos. Aguirre especialmente. Todos. Fosse outro time do Peñarol, Bem organizados, mas é isso. treinado por Fazem outro isso. técnico, provavelmente também jogaria pelo contra-ataque, diante da diferença técnica entre as duas equipes. Mas sabendo que o contexto do jogo seria esse, o Tite e aí a gente não sabe se é uma orientação para acelerar mais esse jogo, para quebrar as linhas, ou se até pelos jogadores que ele colocou em campo a ideia era essa mesmo, o Flamengo deixou o jogo muito vivo. E deixar o jogo muito vivo com um time que quer contra-ataque é um risco imenso. O Até quase tomou o segundo. E antes do gol, o Pulgar já tinha errado um passe lá atrás, que ele tenta acelerar uma jogada que é totalmente desnecessária. Hoje já tinha errado três passes antes do gol. E ali é a construção com calma. Galera, eu contei, com 2 minutos de jogo, o Flamengo tinha errado, cara. 4 passes, é inacreditável. Eles não treinam. De pé em pé, mesmo que o estádio E deu outro uma detalhe, chiada. Breiler, o lance do gol do contra-ataque, o Peñarol teve espaço para outros vários contra-ataques que exatamente por não ser um time tecnicamente tão bom assim e muito dependente do Léo Fernandes, que cansou e continuou em campo, né, até o final do jogo, não conseguiu transformar em gols. De ficar bravo, inflamado, as coisas não estão acontecendo no Flamengo, se esperava muito mais, era para jogar melhor há muito tempo, esse time já era para ter encaixado, já tem uma série de circunstâncias. Eu quero ouvir o Jean, antes a gente vai mostrar a torcida
vaiando e xingando o Tite. Né? A gente tem um sobe-som aí, vamos mostrar. Calçade estava lá no estádio e falou, olha, o negócio aqui tá feio. Repete o que tinha acontecido no intervalo. Né? Exatamente. Aí é o intervalo. Tomar no suco? Tá bom, tá bom. Já deu pra entender. Me parece que o editor é torcedor do Flamengo. Me deixou em looping. O torcedor dessas vaias. Mas não é looping, não. Aquilo foi do intervalo. Tem um trecho ali que a gente viu no intervalo. E depois no final. E também o Tite, bababá, meu Flamengo não precisa de você, aquela história toda. Então, assim, o Tite é o personagem. O Tite vai se benzer, o meu Flamengo não precisa de você. Isso, exatamente. Exatamente. E o Calçade trouxe essa informação ali pra gente já no intervalo, ali, o clima aqui tá pesado pro Tite e tal, e disse o seguinte, William, a torcida concentrou toda a sua ira, toda a sua frustração, toda a sua revolta em cima do Tite. Aí, começando aqui pelo Jean, vamos tentar dar uma destrinchada nisso, porque ele é o personagem. Ele é o personagem. Tá exagerado? O que tem de razão? O que tem de exagero? O que é culpa do Tite? O que não é culpa do Tite? Vamos lá, Jean. Então, William, é o seguinte, nós estamos no 9º mês do ano, tá? É o 9º mês desse ano. O Tite começou o trabalho dele no ano passado. Isso. Eu fiquei imaginando se fosse o Vanderlei Luxemburgo, o técnico do Flamengo, quanto o Vanderlei Luxemburgo apanharia. Então eu acho que existe uma generosidade com o Tite absolutamente fora do comum. É absolutamente fora do comum. Vamos lá. Eu gosto do Tite, eu acho que ele é um cara capaz, eu acho que ele bebe nas fontes certas. Eu defendi o trabalho dele na seleção brasileira, inclusive, quando estava todo mundo detonando ali depois da eliminação. Eu acho que o trabalho dele na seleção brasileira foi boa. Mas realmente chega, eu acho que assim, chega, não estou dizendo que o Tite deva ser demitido. É preciso olhar para o elenco do Flamengo e eu sei que o desconto tem que existir. É óbvio que o desconto tem que existir, basta olhar para quem está fora do time do Flamengo nesse momento. É óbvio que tem que ter um desconto, mas eu acho que quando a torcida do Flamengo tem a reação que ela teve hoje, ela tem essa reação não é por causa do jogo de hoje. Claro. Ela tem essa reação porque nós estamos falando de um Flamengo que começa esse trabalho no ano passado ainda. Né? E a gente até falou, talvez seja legal o Tite assumir realmente ainda em 2023, tinha aquela discussão, porque no fim das contas ele vai pegar um monte de coisa, ele vai entender... Se eu não me engano foi no dia 10, dia 8 de outubro, vai fazer um ano já, cara. Entender quem pode jogar de um jeito, quem pode jogar do outro. Então, assim, ele tem muito subsídio para trabalhar. E, claro, ele teve muitos problemas, mas aí, assim, o Flamengo tem problemas, vai lá e contrata um lateral que nos últimos 10 anos jogou com a camisa da Juventus e que, se quisesse, continuaria jogando na Europa. Lá de Copa do Mundo. Então, assim, nós estamos falando de caras de altíssimo nível, mesmo os caras de reposição. Eu entendo que é preciso dar um desconto por conta de todos os desfalques, por todas as ausências que o Flamengo tem. É óbvio que muda demais pelos desfalques que ele teve também durante a temporada. Mas, assim... Dá para entender o torcedor. Aí, assim, a forma como o torcedor vai se manifestar, se está certo, se está errado, se é exagerado, se não é exagerado, eu acho que é uma outra história. Mas eu acho, assim, e eu discordava do Lugano na época da seleção brasileira, quando ele falava do encantador de serpentes, mas tem um fator encantador de serpentes, de fato, porque eu acho que ele é muito... assim, eu repito, imagino se fosse Vanderlei Luxemburgo... com um elenco como esse nas mãos e o time não conseguindo jogar durante tanto tempo, apesar de todas as dificuldades. Mas aí você diz mais do lado da imprensa do que de torcida, porque da torcida já faz algum tempo. Sim, porque o Luxemburgo não encaixa um bom trabalho há muitos anos, o Tite encaixou vários nesse período que o Luxemburgo não encaixa. Então é óbvio que a avaliação é diferente. Então, beleza, mas então olha para esse trabalho. Vamos parar de olhar para o trabalho da seleção, porque uma coisa é você dizer, eu acho o Tite um ótimo técnico, e achando o Tite um ótimo técnico, eu acho que ele tem que ser mantido 2024, 2025, 2026. E eu não acho, só para deixar claro, jamais acho que o Tite deva ser demitido nesse momento. Isso é uma coisa. Agora, ficar tentando encontrar qualidades num trabalho cujas qualidades não são muitas, se é que existem, eu acho que isso acontece mesmo. E por ele ser tão bom, Jean, é um pouco assim.
E por ele ter essa régua, a gente saber do que se faz, eu olho hoje e vejo, ele não faz nada, ele não está fazendo. Foi o que eu falei aqui no início do programa. O que ele te entrega de forma costumeira em clubes, não é nem para a seleção, é um time sólido, né? Defensivamente equilibrado, equilíbrio, que ele bate tanto na tecla, fala de forma pausada para entrar na cabeça das pessoas, equilíbrio. O Flamengo não é equilibrado. É sim. Sistema defensivo. É sim, toma gol todo jogo, quase. Lógico que é equilibrado. Um pouco mais sólido. O sistema defensivo do Flamengo não é mais sólido. O que a torcida do Flamengo quer? Um time que jogue para frente, não consegue. É um DNA que não encaixa, a má vontade vem de tempos. A gente pode debater se a paciência na arquibancada acabou muito cedo, hoje ela se faz... Mas assim, não tem hoje uma grande bandeira para você virar e falar, mas isso aqui o Tite fez. O que eu acho aí eu concordei com você no início, o time hoje não foi um desastre do ponto de vista de tentativa de organização, mas para mim foi muito, muito, muito mal do ponto de vista de atuações individuais. O De La Cruz não erra o tanto de coisa que erra como hoje. O Arrascaeta, a mesma coisa. O Pulgar, a opção dele, aí o Holofote vai estar, tudo bem. E tem um Tite que faz uma opção, o Tite cansa de falar que o campo fala, o campo grita. Só uma coisa para você que colocar o pés no chão. O De La Cruz é um grande jogador, mas ele teve várias oscilações no River Plate. Ele não foi um jogador que você fala assim, chegou ali, jogou bem 10 meses por ano. Mas eu tô ele avaliando, é um grande jogador. Eu tô avaliando ele é um pouco Arrascaeta, é outro. Eu tô avaliando que ele entrega no Flamengo, que hoje foi fora da curva. O Arrascaeta, quando joga bem, gigante. Joga tecnicamente, mas por questões, físicas, também é um jogador com oscilações. Mas voltando a falar do Tite, o trabalho do Tite, esses três jogadores hoje muito abaixo, que na régua decidem muitos jogos para o Flamengo, quando ele ainda assim vai mal coletivamente, esses jogadores não aconteceram. Agora, o problema do Tite para mim hoje, eu estou com o Jean, tem sempre uma polidez para falar do Tite, porque ele muitas vezes tenta parecer educado e polido e respeitoso. Hoje ele abre a coletiva pedindo desculpa para um repórter, porque ele acabou errando as palavras. Mas não adianta. Ele deu patada desnecessária quando ele foi perguntado sobre algo que ele nunca falou e tem que falar que a eliminação da Copa do Mundo é desumano você tocar nessa ferida. Como que é desumano? E olha que eu adoro o Tite, que trabalha com ele, o ponto de vista do ser humano. Mas como que é desumano? Ele nunca falou sobre a eliminação na Copa do Mundo. Tem nada de desumano você perguntar, poxa, aquele gol no final, você traçar um paralelo... Você quer que ele culpe o Fred? Não tô querendo defender o Tite, porque calma a culpa é do Fred. Calma aí, não dá pra dizer que o repórter é desumano porque fez a pergunta que tá no contexto. Não, ele fez isso. Assim. E a gente pode sentar e falar... O repórter pergunta, o técnico responde. Não, ele virou e falou, é desumano você tocar nessa ferida. Desumano é o cara chegar lá e desrespeitar, tocar, por exemplo, uma ferida de algo muito mais sério. Por que é proibido falar desse familiar. assunto? Isso, mas não, lógico. Ele quer interditar nesse debate. Mas eu concordo. Desculpa, rapidinho, Breira. Outro dia, desculpa, que ele se perdeu, que ele levou o filho, aí ele não sabia começar a responder, aí o filho começa a responder, ele puxa a palavra, porque parece que o filho não sabia responder sozinho, foi deselegante também com o outro. Então, porque assim, o filho começou a se exaltar na coletiva. É uma polidez de quem há algum tempo também tem perdido uma polidez. O Tite hoje ele parte para um discurso que não é dele. Quem acompanha os coletivos de discurso podem anotar que... E é chato também, toda coletiva ele leva alguém, né, cara, pra comentar no lugar dele, porque ele não consegue responder as perguntas. É chato isso. Que semana que vem vai sair gol. Ele não é dele, ele deixa o trabalho falar. Então, assim, ele também começa a perder uma polidez que foi gerando do outro lado também uma certa... É um ser humano. Aí eu tô com o Jean. Não tem problema falar que o trabalho do Tite, depois de quase um ano, ele ainda não aconteceu como se imaginava, porque a régua dele é alta. Tá bem porque abaixo. Ele é um profissional capacitado. Só que é sempre um calma aí, deixa eu ver, vai ser assim, o trabalho do Tite... Ainda não é o que eu imagino. O trabalho do Tite está baixo, bem abaixo. Mas eu concordo que com esses deslizes recentes dele, mas eu só não tenho essa percepção, sua e do Jean, de que ele tem sido poupado nesse estágio de trabalho no Flamengo. Eu acho que muitas vezes... Ele tem tomado... É quase que um desculpa por criticar, mas estou crítica, tem muito disso. Não, tem. Pode existir, mas olhando opinião Talvez pública... até por um respeito que ele plantou. Não, mas olhando a opinião pública generalizada nesse momento, é de muito mais críticas do que de defesas ou tentativas de relativização do trabalho. E isso ecoa na torcida do Flamengo. Mas eu acredito também que mesmo quem é crítico do trabalho do Tite, dificilmente teria demitido o Tite nesse momento. Pela forma como foi a temporada... É para poder abrir o debate, não interditar a crítica. Mas o ponto é, o trabalho não é bom, mas, ao mesmo tempo, tem tido uma sustentação mínima de resultado que faz com que a comparação com o ano passado, que esse sim foi muito abaixo das expectativas para o Flamengo, isso passe a ser aceitável com aquela esperança de que
vai que no final engata e belisca Perfeito, o time. Breler. Eu acho assim, os resultados de fato são o que sustenta, porque são resultados bons. Discutido. É claro que um técnico do tamanho do Tite, ele vai tomar mais pancada e vai tomar mais porrada, porque ele é mais capaz do que técnicos menores que talvez fizessem que em determinados momentos, menores ou menos conhecidos ou ainda num outro estágio, que fizessem com que a coisa fosse apontada para quem, evidentemente, merece muitas críticas, que a gente está falando da diretoria do Flamengo, né, do Marcos Braz, do Landim, enfim, desses caras. E eles, eu me lembro, eu estava no momento da eliminação para o Olímpia, eu me lembro o quanto a torcida do Flamengo ali, depois do jogo, só dirigia a palavra ao Marcos Braz, ao Landim, ali eram as críticas. Agora, quando você tem um cara desse tamanho, quando você tem um técnico como esse, é normal que ele receba muito... para isso, né, Jean? E ele tem a capacidade, ele tem a qualidade. Então, ao mesmo tempo que eu estou dizendo que eu acho que ele é poupado sim, ou que as coisas são muito mais sutis com ele, não por parte do torcedor e tudo mais, mas acho que tudo é mais sutil com ele, é sutil por conta da capacidade. Porque a gente gosta do Tite, e eu digo isso, eu gosto do Tite, eu acho ele um bom técnico, capaz entre os melhores, se não o melhor brasileiro existente. Mas, cara, não tá bom. E não tá bom há muito tempo. E é muito material de qualidade, apesar de todos os desfalques. Então, acho que... É que o meu ponto, Jean, é que não é que o sarrafo baixou na temporada passada e faz com que o que está acontecendo com o Tite seja normalizado. Mas eu vejo o Tite resistindo a esses problemas estruturais e gargalos que persistem no Flamengo. Alto número de lesões, a dificuldade dos jogadores de voltarem do departamento médico, até uma certa apatia da diretoria, que sempre foi muito agressiva no mercado, para mim, subestimou o que seria a temporada do Flamengo, porque a gente falou de Alexandre chegando, o Birner citou o lado esquerdo que... Tá bom, né, galera? Tá bom. Já deu para ouvir todos os comentaristas, né? Tudo que eles queriam falar aí. Cara, o trabalho do Tite é péssimo e a demissão dele é questão de tempo. É o que eu acho que vai acontecer. Se for eliminado, que é o provável que deve acontecer, infelizmente, né, por causa do futebol pobre que o Flamengo apresenta, se for eliminado quinta-feira que vem para o Peñarol, tem que mandar embora, cara, no vestiário. Tem que mandar embora, tem que salvar pelo menos a Copa do Brasil este ano, que é contra o Corinthians, nas semifinais. Campeonato Brasileiro, ó, perdemos um monte de jogo idiotas, jogos besta, cara. A gente perdeu, empatou em casa para o Cuiabá. Perdemos aí ultimamente jogo ganho, cara. O Flamengo tava ganhando da porcaria do Vasco, deixou empatar. Poxa vida, velho. No finalzinho ali, você deu um empate pro Vasco. Daí, como que você quer brigar pelo brasileiro assim? A torcida do Flamengo não gosta do Tite porque o time não joga bem. O Tite é retranqueiro. Não é que o Tite é retranqueiro, porque ele às vezes põe o time pra frente. Mas o time é bagunçado, igual a gente viu aqui, galera. Aqui no vídeo. O Flamengo é muito zoneado, cara. Bagunçado. Todo mundo correndo, cada um pro lado, ninguém marca ninguém, vai lá e toma um gol. Cara, como que toma um gol desse, cara? Um gol idiota. Você perde a bola lá no ataque, os caras têm o campo inteiro para correr, ninguém para a jogada, ninguém faz uma falta e a gente toma um gol desse. Uma falha coletiva de todo mundo, cara. Todo mundo correndo para trás, correndo errado. Nossa senhora, esse time é muito mal treinado. É por isso que tem que demitir o Tite. Não tem mais o que fazer. Não tem mais. Chega uma hora que deu, cara. Dá para salvar a temporada ainda se mandar o Tite embora. Porque se continuar com ele igual insistiram com o Sampaoli, levou o Sampaoli até a final da Copa do Brasil, né, que perdemos para o São Paulo. Se fizer isso com o Tite, vamos perder tudo. Aí eu quero ver. Aí depois não adianta mandar embora, né, porque daí já perdeu tudo mesmo. É isso, galera. Nossa, que revolta, cara. Revoltante demais. Perder um jogo desse em casa, ninguém merece. Saudações e fui!